rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio Brasil Espírita de Alagoas. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos. Hoje estamos no hashtag 15. Esses estudos baseados no livro de Leon Denis, o livro A Arte, o Espiritismo na Arte. Sempre mostramos o livro e temos feito reflexões a respeito do que o Esteta falou a respeito da arte. E na semana passada nós falamos sobre o mecanismo da inspiração e terminamos o programa com um conto, o Diante da Lei, de Kafka, um conto muito interessante, que é um conto da metáfora de nós todos à procura da compreensão das leis de Deus. E ele fala disso de uma forma muito metafórica. E só para aqueles que não participaram do programa da semana passada, esse conto Diante da Lei, Kafka nos conta que um homem desejava conhecer a lei. E ele viajou muito tempo e encontrou o portal da lei. Diante do portal da lei, ele quis entrar. E tinha um porteiro que impediu que ele entrasse. Estou falando mais rápido que a recordação. Impediu que ele entrasse, dizendo que ele não tinha ainda as conquistas necessárias para entrar no portal da lei. E o homem ficou ali até no dia que ele percebeu que ia desencarnar e não conseguia entrar, não conseguia conhecer a lei. Ele chamou o porteiro e falou: será que só eu que desejo conhecer a lei? Ele falou: não é só você que deseja conhecer a lei. Todos desejam conhecer a lei, mas nem todos buscam obter características, condições de conhecer a lei. E você não quis. E essa porta aqui é só sua. Só você poderia entrar. Cada um tem a sua porta para conhecer a lei. Essa aqui é só sua. Como você não quis buscar o entendimento maior para a compreensão da lei, então eu vou fechar e você vai desencarnar aí. Não é assim? Então é um conto assim, muito metafórico, mostrando que para a gente conhecer os planejamentos de Deus, para a gente entender a inteligência suprema do universo, nós temos que fazer uma longa caminhada. Essa é a caminhada da perfeição, que todos nós fomos criados para a perfeição. Mas recebemos também o livre-arbítrio, que é a opção que nós fazemos de querer conhecer ou ficar estacionados, sendo levados pelos nossos impulsos, pelas nossas paixões, A maioria de nós estaciona nas emoções. Então, na semana passada também nós vimos que o Esteta nos lembrou que no espaço o pensamento torna-se muito mais livre. Ele possui em si mesmo o reflexo exato de todos os sentimentos que nele possam ter sido impressos anteriormente e impressioná-lo em graus diversos. O que ele está dizendo com isso? Que quando a gente volta para a dimensão espiritual, muitos de nós têm a possibilidade de recordar várias caminhadas, várias existências passadas, e que esses pensamentos adquiridos nessas múltiplas existências, nós trazemos impressos em nós mesmos. E aí nos surpreende quando a gente chega lá e fala: nossa, mas eu passei por tudo isso e ainda não aprendi o que deseja de mim a lei de meu Pai, a lei de Deus, não é assim? Daí a importância da gente encontrar com a realidade espiritual para as nossas inspirações. A beleza encerra em si os princípios da bondade, da grandeza e da justiça. Isso tudo vimos na semana passada.
é que o universo todo é beleza, é justiça, né? É equilíbrio, é harmonia, a ponto de Denis dizer que uma parte da nossa alma nos pertence, a outra parte pertence ao universo. Nós somos partes desse pensamento divino, né? Como diz Pietro Baldi, o universo é Deus pensando. Então nós fazemos parte dessa inteligência divina. E para compreender tudo isso, exige um esforço do homem, que ele tem o livre-arbítrio e todas as conquistas que ele fizer, ele é responsável pelos seus próprios atos. No momento que a gente tomou consciência disso, nós tomamos consciência que nenhum esforço nosso é perdido. Todo esforço tem correspondência, toda ação corresponde a uma reação. Todos os nossos atos têm consequência, não é assim? Então, neste programa, nós vamos refletir sobre o que o Esteta fala sobre a inspiração nos tempos modernos. Diz o Esteta, a inspiração tem 3 grandes estágios: a iniciação, o trabalho e a progressão. O desabrochar da inspiração, ou seja, a iniciação para a gente se tornar inspirados, é realizado nos mundos. Quando a gente encarna em um mundo ou outro, a gente, ao entrar em contato com tudo que já foi realizado, com tudo que já foi criado, nós nos inspiramos, como a gente viu também em programas anteriores, que a criatividade é baseada numa composição de N elementos, N a N. Então a gente precisa conhecer, né, para poder criar, armazenar dados dentro do nosso psiquismo, para a gente poder criar. Então esse primeiro passo da inspiração, ele chamou de iniciação. Essa iniciação é feita nos múltiplos mundos habitados, seja físico, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, seja físico, ou seja em mundos dimensionais, em outras dimensões. Então a gente está sempre aprendendo para, a partir do conhecimento, a gente poder se inspirar e criar coisas novas. Ele diz, a iniciação dentro da arte começou lá na antiga Grécia, passou pelo Renascimento. Então, os artistas, a mente artista, ela é elaborada com as suas múltiplas existências. Então, a gente certamente teve lá na antiga Grécia, Roma, estivemos naquela ocasião lá, nós que gostamos de arte, né? Todos nós, porque as oportunidades são dadas para todos. Se nós não estivemos lá atrás, por quê? Muita gente questiona isso, como é que pode a reencarnação? Então, todo mundo que está aqui hoje esteve lá atrás, né? Esteve lá na antiguidade? É claro que não, porque lá eram muito menos habitantes, que agora nós somos 7 bilhões e meio de almas, mais ou menos, na Terra, né? É claro que a maioria de nós não esteve lá. Mas também é claro que estivemos em situações parecidas nos outros mundos habitados, porque a vida é esse prelúdio das idas e das voltas. Eu acho lindo isso, Kardec fala, é o prelúdio, porque todo mundo que gosta de música sabe o que é um prelúdio, né? O prelúdio das idas e das voltas, né? Então nós, passeando aí pelas muitas moradas, nós armazenamos no nosso perispírito, que é a sede da memória, o nosso corpo espiritual, todas essas informações para nos inspirarmos. Por isso que Leon Denis, o Esteta fala aqui para o Leon Denis, que isso é uma iniciação. E a gente vê em questão de artes,
que muitas pessoas estão iniciando, talvez por agora. Por isso tem muitas dificuldades no campo da arte, né? Eu, pelo menos, eu estudei 12 anos de conservatório, estudei piano, mas na hora que eu vou praticar, eu não consigo desabrochar. Talvez eu vou precisar de mais umas 2 ou 3 reencarnações voltadas para o instrumento, a fim de que eu possa me tornar uma pessoa virtuosa, né? Assim, esse conceito é tão bom na nossa vida que a gente não fica se sentindo menor, né? A gente fica com uma inveja criativa, como diz Cândido Botelho no seu livro que ele intitulou Inveja Criativa. É quando a gente deseja muito uma coisa, mas compreende as nossas limitações, compreende e aplaude aquele que já conquistou, né? Então ele diz assim, começou na Antiga Grécia, passa pelo Renascimento, e ao chegar em Luís XIV, desabrochou, aí ele diz, em Luís XIV já houve um grande desabrochar nas letras, nas artes e na arquitetura. Então, Luís XIV foi um rei francês que deu um impulso muito grande, né, naquela época, nas artes, na arquitetura, porque espíritos que já haviam passado por aquele iniciação pela Grécia, pelo Renascimento e tal, já tinha chegado ali com uma certa maturidade. Por isso, Denis também chamou o século XIX o século das revelações, porque o esteta diz aqui, depois dessa data de Luís XIV, o desabrochar foi para o trabalho da ciência. Voltou-se esses inspirados para o trabalho da ciência, porque eles perceberam que a ciência engendra, né? Engendra o crescimento moral e espiritual. Então, eles se voltaram para a ciência. Daí, Denis chamar o século XIX do século das revelações, que grandes inspirados debruçaram sobre as suas escrivanias, digamos assim, né? Como Voltaire, tive a oportunidade de conhecer lá o restaurante onde Voltaire estudava, a mesa de Voltaire, lá no Le Procope, restaurante famoso lá do Quartier Latin. Voltaire debruçaram sobre as suas escrivanias para trazer à humanidade grandes revelações no campo do pensamento. Não só Voltaire, Rousseau e tantos outros, né, estudiosos, e também os artistas do século XIX, todos os impressionistas, os clássicos. Gente, a nossa caminhada na arte é uma coisa muito linda e a gente se sente, às vezes, impotente para falar. Tal é a grandeza desses inspirados que vieram trazer este grande impulso para a humanidade. Às vezes, quando eu fico pensando a respeito disso, penso em Sabin, que trouxe a vacina para a paralisia infantil, evitando tanto sofrimento para a humanidade, o próprio Fleming, né, no campo da ciência, a descoberta da penicilina, e esses estudiosos agora da era moderna que trouxeram a beleza da internet, desses pixels, dessa matemática tão avançada que a gente não compreende nada. Quando a gente pensa nisso, o nosso coração se enche de gratidão a Deus por essas pessoas que ao longo das suas múltiplas existências souberam escolher o melhor, souberam escolher ser parceiros de Jesus no progresso da humanidade. É muito lindo isso, meus irmãos. E aí, a arte científica, diz o esteta, através do trabalho,
procura penetrar o mistério da vida e do universo. Os cientistas da atualidade precisam deixar que a centelha divina penetre-lhes a alma para compreenderem as forças desconhecidas. Então, o que o Esteta falou é que a espiritualidade está se aproximando da ciência e a gente vê que está acontecendo isso mesmo. Quantos médicos hoje da espiritualidade, da modernidade, médicos que se tornaram médiums, né? Médicos estudiosos da espiritualidade, mostrando a influência, provando a influência da oração na melhora do paciente. Hoje eles estão provando isso. Então a gente vê que essa caminhada evolutiva da arte está passando hoje pela ciência. A ciência está estudando com mais afinco essa espiritualidade, a dimensão mais ampla da vida. Por isso Esteta diz, a espiritualidade precisa unir-se à ciência para que a humanidade dê um grande passo. Os espíritos concordam que a inspiração, sem o trabalho do homem na busca da compreensão dessas forças que jorram do alto, tornará o progresso mais lento. Então, se nós não buscássemos entender essas forças que jorram do alto, né? Essas irradiações, essas vibrações divinas que nós somos capazes de captar, quando a gente não busca isso, nós atrasamos o progresso. A gente vai progredir mais lentamente. Mas nós estamos finalmente assistindo que, ao contrário disso, são muitos estudiosos que se debruçam hoje no campo científico para trazer essa transcomunicação através de aparelho, né, para trazer as informações da dimensão espiritual para vencermos. Agora nós estamos num desafio enorme, que é essa pandemia. Quantos estudiosos, quantas farmácias, você pode dizer assim, ah, mas eles têm o interesse do dinheiro. Claro, o dinheiro move o mundo. Não importa qual é a motivação que o sujeito está buscando para realizar o progresso do mundo. O importante é que ele está sendo um instrumento de Deus para isso. Não nos preocupemos com o motivo, né, a motivação que ele tem para realizar. Não nos preocupemos com isso, porque isso quem julga é a sua própria consciência. Nos preocupemos sim em fazer alguma coisa pelo mundo enquanto estamos aqui. Por isso nos move, meus amigos, essa jornada de trabalho, de falar com vocês através da arte e contar com vocês para que a gente possa crescer junto. Nenhum de nós vai chegar a lugar nenhum sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos todos interligados, como disse Jesus, quer queiramos ou não. E do rebanho que meu Pai me confiou, disse Jesus, nenhuma ovelha se perderá, nenhuma. Então, como diz Denis, essa pessoa que a gente detesta hoje, que faz tanta maldade, que é perverso, amanhã será arcanjo, porque é da lei. Jesus quer todos desse rebanho. Então vamos, para finalizar esse estudo, deixa eu ver, ainda falta, ainda dá tempinho, nós temos ainda 10 minutinhos. Então, para finalizar esse estudo, nós trouxemos um conto também muito interessante. Esse conto é do livro O Alquimista. O alquimista é aquela ciência antiga, né? A alquimia é aquela ciência antiga em que o homem sonhava em poder transformar a matéria bruta em ouro, transformar qualquer elemento químico em ouro. Então, eram os alquimistas.
E Paulo Coelho, inspirado, grande escritor brasileiro, muito inspirado, quando eu estive em Moscou, na Rússia, que meu marido foi trabalhar, eu tive a oportunidade de ir, e eu fiquei assim impressionada com a quantidade de pessoas, estavam fazendo uma fila enorme do lado de fora da loja em Moscou, isso foi em 1990, do lado de fora, para comprar o livro Alquimista de Paulo Coelho. Foi um sucesso, assim, ele foi traduzido em muitos idiomas, não sei nem dizer quantos. Mas nesse livro tem um conto que eu quero compartilhar com vocês, que Paulo Coelho conta, que é o segredo da felicidade. Aí eu pergunto, você quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. A meta da nossa vida é a perfeição, é a felicidade suprema. Todos nós desejamos ser felizes, todos nós. Então, Paulo Coelho conta essa história, o segredo da felicidade. Conta-nos ele que em determinado lugar existia um rei muito poderoso. Ele tinha muitas riquezas, tinha as mulheres mais bonitas que ele queria, tinha as roupas dos tecidos mais bonitos, tais como esse meu aqui. Isso aqui eu ganhei da minha filha, achei linda essa blusa toda brilhante, né? É só assim que a gente brilha, né, minha irmã? Então, aí, esse rei poderoso que tinha tudo isso, ele não era feliz. Ele sentia uma tristeza, ele não sabia explicar o que era aquilo. Ele tinha processos de depressão, ele tinha muita melancolia, ele ficava muito irritado com ele mesmo, porque ele tinha tudo, tudo que ninguém nunca tinha, ele tinha. E por que ele não conseguia ser feliz? Então ele chamou o seu filho mais velho, né, que seria o seu substituto ao trono, e falou assim, olha meu filho, eu ouvi falar que no deserto tal tem um sábio que ele ensina como as pessoas devam ser felizes. Então você vai lá até nesse sábio e diz para ele que se ele disser qual é o segredo da felicidade, eu vou repartir tudo que eu tenho com ele, porque eu tenho muito, eu vou repartir, ainda vou ficar bem, e vou ficar bem com a felicidade. Então eu preciso saber qual é o segredo da felicidade. Aí diz que ele viajou 40 dias, 40 noites, com os camelos cheios também de presentes para levar aquele sábio os presentes que o seu pai havia enviado e cumprir a sua missão e perguntar qual é o segredo da felicidade. Quando ele chegou lá, ele encontrou um castelo maravilhoso, um castelo muito rico, uma mesa cheia de iguarias, onde todo mundo podia se servir. No seu imaginário, ele imaginou, o sábio deve ser um velho de barba longas, né? Assim, vestido de branco, um enviado de Deus, alguma coisa assim, mas ele chegou lá e se surpreendeu. Encontrou um homem normal, um homem jovial, simples, muito alegre, que atendia todo mundo. Aí ele chegou, quando chegou na sua vez, que eram milhares de pessoas com muitos presentes, né? Quando chegou a sua vez, ele falou, olha, eu vim aqui, explicou, né? Porque meu pai me pediu que eu preciso levar para ele o segredo da felicidade, e se o senhor me revelar esse segredo, o senhor vai ganhar metade do nosso reino. Aí o sábio olhou para ele, falou assim, tá bem, então eu vou te dar aqui uma colher, pegou uma colher, pingou 3 gotas de óleo na colher e disse para o menino, olha, você sai nas minhas propriedades, a minha propriedade é grande, não importa o tempo que você vai gastar,
sai na minha propriedade, olha tudo, porque não se pode confiar num homem que não se conhece a sua casa. Também essa é uma lição. Sai na minha propriedade, visita o que você quiser. Você tem comida à vontade aí, você tem um lugar de você dormir com seus auxiliares. Faça o que você quiser. Depois você venha falar comigo, mas só tem uma exigência, apenas uma exigência. Você não pode perder essa colher com essas 3 gotas de óleo. Então, veja bem, o menino saiu pela propriedade. E ele olhava tudo, mas estava muito preocupado com a colher e as gotinhas de óleo. Aí, daí uns 5, 10 dias, o menino voltou e falou: senhor, aqui está a colher com as 3 gotinhas de óleo. Ele falou: não, tudo bem, coloca aqui. Agora eu quero saber, você conheceu na minha biblioteca os livros mais antigos que fala toda a história da humanidade? Você chegou a pegar, a manusear algum? Você viu? Ele falou: não, senhor, eu não vi. Então, quando você esteve na minha sala de tapeçaria, onde os artesãos mais famosos do mundo fazem os tapetes das mais diversas marcas, você manuseou algum daqueles tapetes, alguma daquelas linhas, examinou alguns daqueles que estavam em exposição, conversou com alguns dos artesãos? Ele falou: não, senhor, não fiz isso não. Então, por acaso, você lá no meu jardim, ou nos meus jardins, que são muitos, mas pelo menos o Jardim das Roseiras, que tem rosas de todas as cores, ou as cerejeiras floridas, você sentou embaixo de alguma delas para pensar, você examinou, você viu a quantidade, a diversidade de cores que tem o meu jardim, para você me contar alguma coisa? Ele falou: não, senhor, não posso lhe contar nada, que eu vi muito rapidamente. Pois então volta, procura ver tudo isso que eu estou te perguntando, para você me fazer um relato bonito de tudo que você viu na minha casa, para você me conhecer um pouco das coisas que eu amo fazer, das coisas que eu prezo na vida. Aí depois você venha me contar. E toma aí a colher com as 3 gotinhas de óleo, com a mesma recomendação: não perca a colher com as gotinhas de óleo. Então, diz que o moço, mediante isso, ele saiu sem nenhuma pressa e ficou deslumbrado com a biblioteca. Gastou meses estudando, se renovando com aquele bando de informações que tinha naquela biblioteca, né? Passou meses lendo, anotando, escrevendo, e depois foi também lá para a sala das tapeçarias. Nossa, se deslumbrou com o artesanato dos tapetes, ficou deslumbrado, conversou com vários artesãos e tentou aprender alguma coisa também dali, e gastou um tempão lá também. Depois foi para o jardim. No jardim ele ficou impressionado, ele viu até as gotinhas de sereno nas pétalas das rosas, que refletiam tanta beleza. Ele ficou num dia de luar, debaixo daquelas cerejeiras. Enfim, ele ficou deslumbrado com toda aquela beleza que ele foi capaz de captar. E quando chegou lá, quando ele foi falar com o sábio perguntou, aí ele narrou aquilo tudo empolgado, seus olhinhos brilhavam. Eu tenho muita coisa a dizer para o meu pai, eu estou muito impressionado, nós precisamos construir também lá na nossa região tudo isso a serviço de todos e tal. E empolgado,
Aí o sábio virou para ele e disse assim: agora, onde está a colher e as 3 gotinhas de óleo que eu pedi que você não poderia esquecer? Aí o homem botou a mão na cabeça, o rapaz falou: meu Deus, não sei nem onde deixei. Vou ter que caminhar tudo de novo, saber onde é que eu deixei a colher com as gotinhas de óleo. Ele falou: não, meu filho, não precisa. Eu já tenho a resposta para você dar para o seu pai. Porque o que acontece com seu pai é o que acontece com a humanidade inteira. Ele falou: veja todas as coisas belas que o homem já pôde construir, toda a beleza da natureza que diariamente os Espíritos de Deus renovam, a beleza do seu próprio corpo, que é renovado de 7 em 7 anos, todas as suas células são renovadas. Mas nunca se esqueça da missão que lhe foi confiada, que é as 3 gotinhas de óleo, né? Cada um de nós recebeu uma missão. E essa missão precisa ser relevante na sua vida. Nós não estamos a passeio na Terra, nós estamos aqui para evoluir, para progredir. E essa missão precisa ser realizada. Porque, claro, se você não realizar, se você não fizer um empenho para realizar sua missão na Terra, você vai se perder nos cipoais das ilusões do mundo. O que está acontecendo com seu pai é que ele ainda não tomou posse do entendimento da sua missão na Terra. E que agora, para nós que somos espíritas, a gente vê em obras póstumas, no texto Expiações Coletivas, em que Kardec fala que a nossa missão tem 3 dimensões: a missão em si, a missão em família e a missão social. O nosso horário está terminado e nós deixamos para desenvolver esse processo no nosso próximo encontro, se Deus quiser.